Fala galera, olha só, como eu falei na última aula, essa aula a gente ia falar bastante de Revolução de Inglaterra, né? Então, o título da aula é Revolução Inglesa, para a gente entender como é que foi esse processo, como é que foram esses processos de revolução ali na Inglaterra. Então, a gente falou na aula passada, ali não, né? Lá na Inglaterra, né? Longe. A gente falou na aula passada sobre a formação do absolutismo, tanto na França quanto na Inglaterra. Falamos ali da conceituação. Dê uma olhada nessa aula, é bem importante. E agora vamos para a Revolução Inglesa, tá? Revolução Inglesa, galera, é um assunto assim, ó. Ele não é um assunto extremamente cobrado, tá? Então, não vou dizer para vocês que vocês precisam, né, estudar isso aqui, como, por exemplo, Reforma Protestante e Renascimento, que são assuntos extremamente cobrados, precisam ser estudados. Mas, de volta e meia, ele insiste em cair, tá? Então, assim, já caiu na ACAF, já caiu na UDESC. Não lembro de ter caído na UFSC, né? Não lembro, pode já ter caído assim uma citação, mas uma questão inteira não lembro de ter caído. Agora a CAF e o DESC já querem questões inteiras, tá? Então é bom vocês ficarem ligados quem tá focando nesse vestibular, porque volta e meia o negócio cai e tem uma galera que fala, ai meu Deus, o que é isso, né? Então tem que ficar bem ligado. Revolução Inglesa, beleza? Galera, olha só, vou fazer uma retrospectiva aqui da Inglaterra pra gente lembrar alguns pontos importantes aí e entender, né? Primeiro ponto, né? Pô, já botei o olho aqui, acho que tem uma data errada. Acho não, tenho certeza, mas eu já vou consertar ela ali. Olha só, 1215 a gente tem a famosa Carta Magna, né? Lembra lá que foi aquele acordo que o João Sem Terra fez com os barões, né? Com os senhores feudais ali, no momento bem complicado ali da Inglaterra, que o Ricardo Coração de Leão tinha morrido e tal. Não vamos estressar muito com isso, tá? Mas só saber que esse momento aqui já é um momento em que a própria nobreza inglesa, né? A própria os senhores feudais ali estão já conseguindo ter uma participação. Muitos, inclusive, dizem que isso aqui é o nascimento do parlamento, né? O embriãozinho do parlamento lá na Inglaterra, tá? Século XVI. Deixa eu voltar aqui no, na caneta. Século XVI, tá? Não é o 15. Século XVI, criação da igreja anglicana. Na Reforma Protestante falamos disso também. Um pouco antes ali, não falei, mas teve Guerra dos 100 Anos, teve Guerra das Duas Rosas, estabelecimento da dinastia Tudor. Então, né, a gente já falou sobre isso. E o século XVI e XVII é um século de crescimento econômico e colonial, principalmente o XVII, né? É onde os caras chegam nas 13 colônias e começam a fazer esse processo aí de colonização. Beleza? Então, dando um remember, né, para vocês, tá? Galera, o título da aula está Revoluções Inglesa, não é à toa. São duas, né? Então a gente tem que ficar ligado porque a gente tem que entender esse processo das revoluções, tá? A primeira delas a gente chama de Revolução Puritana, né? Então olha só, o que vai acontecer? Elizabeth I, ela era considerada uma grande estadista, até hoje. Muita gente considera Elizabeth I uma das grandes estadistas, né? São três rainhas que sempre se consideram como rainhas emblemáticas na Inglaterra. Tem a Elizabeth I, a Vitória, que é lá no século XIX, e a Rainha Vitória, né? Falo Vitória, assim, uma Rainha Vitória, e a Elizabeth II, tá? Que não tem nada a ver com a primeira, né, galera? Não tem nada a ver com, tipo assim, pô, a primeira tá lá do século XVII, a segunda tá, né? Nasceu um pouquinho depois, né? Século XVIII, tô brincando. Nasceu agora, no século XX, tá? Então, assim, ela tem o segundo no nome porque ela é Elizabeth também, então ela é obrigada a botar o segundo, mas ela é de uma família totalmente diferente, né? Elizabeth I é tudo, essa agora é o Winton, né? Então, são coisas diferentes, tá? Mas vamos lá. Seguinte, então, o que vai acontecer? Elizabeth I, ela não tem filhos, tá? Ela, na verdade, oficialmente ela não se casa. E, quer dizer, oficialmente ela não se casa e oficialmente ela não tem relação com ninguém. Tanto é que ela é conhecida como Elizabeth a Virgem, The Virgin. E o que acontece? Ela acaba tendo uma treta muito séria. Eu não vou entrar no detalhe agora, porque eu sei que tem uma galera que gosta, tem gente que já viu aí série, filme, né? Tem uma série que eu acho que se chama Reigns, que fala sobre isso e tal, que ela teve uma treta com a Mary, que era uma prima dela, que, enfim, galera, eu não vou entrar nos detalhes, tá? Mas o fato é o seguinte, tá? Só pra vocês entenderem. Tinha uma família que era ligada à dinastia Tudor, que era a família Stuart, que era uma família da Escócia. E teve um rolo muito grande ali na época da Elizabeth, quando ela assumiu. E só que essa família era católica, né? Então você já veio o rolo aí. E essa família católica, ela na Escócia perseguia muito os presbiterianos, que eram os protestantes na Escócia, que eram os calvinistas escoceses. Então, isso já era um problema tal. Só que a Elizabeth I, ela não queria que a Inglaterra mergulhasse numa nova guerra civil, né? Porque teve a Guerra das Duas Rosas ali antes da dinastia Tudor e tal. Então, ela não teve um sucessor, ela não teve filho. E aí ela passa a sucessão para o filho
da Mary Stuart, que era prima dela, e que inclusive ela morreu muito por causa da Elizabeth I, mas não vou entrar no detalhe agora, tá? Que era o Jaime I, então ela passa o trono pro Jaime I quando ela morre e tal. Quando ela morre não, né? Ela deixa já esquematizado para quando ela morrer o trono passar. O Jaime I ele estabelece um governo tranquilo até, reafirmação do poder absolutista na Inglaterra. É ele, inclusive, que vai incentivar a colonização aqui nas 13 colônias e vai incentivar a transferência dos puritanos para lá, né? Então, ele incentiva muito a transferência para lá e tal. E só que na Escócia o bicho está pegando ainda. Porque a família Stuart, que agora está governando a Inglaterra, na Escócia o bicho está pegando, os caras estão, né, perseguindo o protestante lá. O governo do Jaime I, galera, não tem muito o que falar, é aquilo, né? Então ele assume o poder e tal, é aquilo. Agora o governo do Carlos I, Carlinhos, né? Que é o sucessor do Jaime I, aí o bicho vai pegar, tá? Por quê? Porque ele continua, né, com o processo de perseguição aos presbiterianos na Escócia, só que aí essas guerras com os protestantes lá na Escócia vão gerar prejuízo para a família Stuart. E aí ele começa a aumentar a carga tributária na Inglaterra para justamente tentar tapar o buraco do rombo que estavam sendo as guerras religiosas, tá? Esse aumento de carga tributária, galera, esse aumento que vai acontecer, né, obviamente vai deixar o parlamento insatisfeito. O parlamento não vai aceitar, né? Não, eu hesito muito falar a palavra parlamento, até boto no slide aqui e tal, mas assim, parlamento mesmo a gente vai ver que vai ser depois da revolução, tá? Então aqui eu até uso a palavra parlamento, mas eu acho errado. Eu acho que a gente poderia usar a ideia de conselho, né? Tinha um conselho de pessoas que governavam ali junto com o rei e tal, mas o poder era absolutista, né? Então o poder tinha, né, do rei ali tinha um peso muito grande. E aí o que vai acontecer? Grande parte desse conselho, desse parlamento vai se opor ao Carlos I, tá? E aí o Carlos I falou o seguinte: vocês vão se opor, vocês não querem, né? Inclusive eles não aceitam o aumento da carga tributária. Pela uma das primeiras vezes na história da Inglaterra, os caras não aceitam uma imposição do rei. O que o rei faz? Ó, eu que mando essa parada aqui, vou fechar o parlamento. Quando ele fecha o parlamento, né? Aí o bicho vai pegar, né? Porque aí vai surgir uma série de oposições a ele, tá? Inclusive, o parlamento vai se dividir em dois grandes grupos, né, os Tories e os Whigs. Né? Os Tories eles eram mais conservadores, eles não tinham uma posição tão forte contra o Carlos I, mas os Whigs eles eram parlamentaristas, eles queriam poder para o parlamento. E o seguinte, vão matar o Carlos I, essa era a ideia. Né? Essa divisão do parlamento e esse momento de conflito vai passar para a população. Tá? Dentro da população, os caras vão ver isso e vão falar assim: opa, coisa linda, é um momento que a gente tem para brigar por melhores condições, por melhores possibilidades. E aí vão começar uma série de movimentos. Eu já vou falar disso aqui, tá? Mas antes de eu falar. Eu não coloquei. Vão surgir, galera, uma série de movimentos. Eu não acabei não colocando ali, tá? Mas vão surgir movimentos na cidade, no campo, tá? Na cidade, eles eram conhecidos como levelers, que eram os niveladores. Então, eles queriam igualdade política, eles queriam participação política. E no campo, eles eram conhecidos como diggers, escavadores, tá? E eles queriam, obviamente, melhores condições de vida no campo, eles queriam melhores possibilidades de sobrevivência no campo, tá? Então, um negócio que vai incendiar, tá? Tanto o campo quanto a cidade, o negócio vai ser bem, bem punk a partir dessa tentativa, dessa dissolução do parlamento, né? Outra coisa importante é que vários movimentos religiosos vão se aproveitar desse momento para tentar se consolidar. O mais famoso deles é o movimento Quaker, né? Vocês com certeza já viram essa imagem aqui é da aveia, Quaker, né? E o que era esse movimento Quaker? Quaker é um grupo é um grupo religioso, tá? Que vem ali da série de rupturas que teve no cristianismo ali com a reforma, e eles queriam, primeiro, liberdade religiosa, tá? E segundo, eles pregavam uma religião menos burocrática, mais ligada aos princípios do cristianismo e tal. Eles também se levantaram nesse momento. Acabou não dando certo, eles acabaram sendo perseguidos pelo governo inglês. E aí a comunidade Quaker acabou fugindo para os Estados Unidos. Hoje é o maior local da comunidade Quaker, tá? E a aveia, inicialmente, eu já pesquisei, não tem nada a ver com os Quakers, tá? Acho que, pelo que eu pesquisei, não sei se está correto, tá, galera? Mas o cara que inventou a aveia Quaker, ele achou o nome Quaker legal, bonito. Ele tava olhando, pô, Quaker. Vou botar isso na minha veia, né? Então, eu já pesquisei, porque muita gente já perguntou, né? Pô, tem a ver com a aveia? O que tem a ver? Os caras foram lá e fundaram a aveia Quaker. Não, tá? Mas, enfim, né? Eu botei aqui só para chamar a atenção de vocês, tá? O que vai acontecer? Esse embrólio todo, né? Toda essa questão que vai explodir na Inglaterra
vai culminar na prisão do Carlos I e posterior execução do Carlos I. Então, Carlos I, ele é um dos primeiros monarcas na Europa desse momento moderno aqui a ser executado, e aí vai virar moda depois, né? Cortando a cabeça, né, galera? Então, esse quadro aqui é um quadro bem famoso, né? Execução do Carlos I em 1649, século XVII, tá? Então, só para vocês, é legal assim, não ficar decorando a data, mas só para vocês saberem. O cara pensar, a Revolução Francesa é logo ali? Não é logo ali. A Revolução Francesa é em 1789. Então, é lá no final do 18. Então, vai demorar aí mais, façam as contas, mais 140 anos para a Revolução Francesa, tá? Então, olha só, colocaram aqui o Carlos I num cepô de madeira, né? E decapitaram, não tinha guilhotina, guilhotina da Revolução Francesa, né? Foi uma criação lá. E na época a nobreza era decapitada com machadadas ou espadadas no pescoço, né? Então, uma parada bem punk, bem cruel. Beleza. O que vai acontecer? Todo esse levante, galera, da população, né? Tudo isso que aconteceu vai ter algumas lideranças que vão surgir nesse contexto. E uma delas é esse cara aqui, ó, o Oliver Cromwell, tá? O Cromwell, ele vem dessa camada da população da cidade que estava insatisfeita, tal. Ele lidera, né, os Levelers e ele lidera inclusive os exércitos contra o exército do rei ali e tal. Então ele é um cara que vai se destacar bastante. E ele vai acabar consolidando, depois da morte de Carlos I, uma liderança muito grande na Inglaterra. Muitos, inclusive, dizem que esse período do Oliver Cromwell é considerado como é considerado a única experiência republicana. Tanto é que é muito comum tu ler em alguns livros, algumas questões, República de Cromwell, porque daí tu não tem um monarca governando agora e o cara vai governar através dessa república, tá? Ele é o cara que vai acabar dominando a Irlanda e a Escócia, tá? Ele vai estabelecer os atos de navegação, galera. Isso aqui é uma parada bem importante, tá? Os atos de navegação era uma forma de garantir um monopólio da Inglaterra no comércio marítimo. Assim. Então, para explicar para vocês, né? Se fosse utilizado um navio inglês, por exemplo, se fosse, por exemplo, um país que quer fazer comércio com a Inglaterra, tipo Portugal quer vender produto para a Inglaterra, então tinha que vender através de um navio inglês. Então, ele começou a criar uma forma de incentivar a navegação inglesa, que vai dar certo na Inglaterra, vai ter o domínio do mar ali até o século XX, né? Então os caras vão ter um domínio muito forte nesse sentido. Só que foi um governo extremamente ditatorial, parecido muito com o absolutismo em vários aspectos, né? Então é considerado uma ditadura, né? Um governo tirânico, o governo do Cromwell, tá? Eu coloquei ali que ele estabeleceu o domínio sobre Irlanda e Inglaterra, tá? Aqui eu trouxe inclusive para vocês, eu não vou entrar nesse detalhe agora, né? Mas só para vocês verem como a bandeira, né? Irlanda e Inglaterra não, Irlanda e Escócia, né? Como a bandeira do Reino Unido ela é formada através das bandeiras com as cruzes ali, né? A cruz da Inglaterra, a cruz da Escócia, a cruz da Irlanda, né? Isso é mais uma curiosidade. Eu não vou entrar no detalhe como que isso aconteceu, mas isso começa com o governo do Cromwell, tá? Essa tentativa de criar um único reino, né? Criar o Reino Unido, né? Que a gente vai ter, tá? Começa um pouquinho antes e o Cromwell ele acaba consolidando. Depois da morte do Cromwell, o filho dele tenta assumir, a galera não deixa, tá? E aí os caras falam o seguinte, pô, vamos restabelecer a monarquia porque o bicho pegou, né? Chamaram o Carlos I, o Carlos II, desculpa, o primeiro já tava, né? Já tava morto faz tempo. Chamaram o Carlos II e falaram assim, Carlos, né? Tu te comporta, tá? E aí o Carlos II acabou entrando no poder como uma segunda chance da família Stuart no poder. Galera, o Carlos II, governo tranquilo, governo leve, né? Governo de boa, né? Ele acaba mantendo ali o controle, ele acaba se estabelecendo ali e não tem grandes problemas no governo do Carlos II. Quando o Carlos II morre, galera, a gente tem ele é sucedido pelo Jaime II, né? Olha só que loucura, né? Não precisa decorar nome, tá, galera? Geralmente esses nomes não aparecem, mas olha só. Tem Elizabeth I, né? Aí vem Jaime II, Carlos I, Carlos II, Jaime II. Então nas pontas Jaime, no meio Carlos, tá? E aí o Jaime II, aí o bicho já vai pegar bastante, né? O Jaime II, galera, novamente ele vai recuperar aqueles problemas, né, com os protestantes. E a ideia era enfraquecer os protestantes no governo. Então ele começa a substituir os protestantes do governo por católicos. E os caras percebem isso, né? Pô, o cara quer enfraquecer, sendo que a maior parte da Inglaterra era protestante, né? Tanto puritano, os puritanos até que não tinham tanta presença em termos políticos, eles tinham mais o parlamento ali e tal, mas principalmente anglicanos, né? Já que a reforma anglicana foi ali.
E aí, essa tentativa de enfraquecimento dos protestantes do governo vai gerar uma nova revolta, um novo conflito, e aí uma nova revolução, que é a Revolução Gloriosa, tá? Então, por isso são duas. A gente falou da primeira ali, e agora vem a segunda. O que vai acontecer nessa segunda, tá? Essa segunda, galera, ela é uma revolução que vai acontecer. E aqui eu gosto de falar o seguinte, ó. Na primeira, o bicho pegou. População ensandecida na cidade, no campo. Tanto é que o Oliver Cromwell vai acabar assumindo o poder, né? Só que na segunda, ela é feita pelo parlamento. A primeira começa pelo parlamento também. Mas a segunda ela é feita pelo parlamento. E a ideia é manter o parlamento. Para evitar um incêndio novamente, que foi a primeira revolução. Então eles tentam manter essa segunda revolução, né, mais fora desse alcance da população. Então, novamente, né, os anglicanos ali, os protestantes vão se revoltar contra o governo do Jaime II, da família Stuart, né? O Jaime II, galera, não esperou para ver o resultado como Carlos I esperou, né? O Jaime II ele sabia que ia dar problema, né? E poderia ter o mesmo destino ali do Carlos I, cabeça decapitada, e ele acaba fugindo para a França e ele acaba ele acaba tendo o abrigo do seu querido amigo Luís XIV, lá em Versalhes, né? Então, o Jaime II acaba ficando lá na França com o Luís XIV, tá? E aí o que eles fazem? Para evitar, né, novamente uma guerra, uma ruptura no trono inglês, eles chamam Guilherme de Orange, tá? Que era genro do Jaime II, casado com a filha dele, né? E aí eles chamam o Guilherme de Orange, ele é de origem holandesa, e aí eles estabelecem que ele, né, pode assumir o poder, só que o que ele precisava para assumir o poder era assinar, concordar com um documento conhecido como Bill. Aqui como é que é o PowerPoint corrige, tá, galera? Automaticamente. Eu mudo tal, depois ele corrige automaticamente. É Bill of Rights, que é a famosa carta de direitos. Né? O que é a Bill of Rights, galera? A Bill of Rights é o seguinte: parlamento, para evitar mais conflitos entre o rei e o parlamento tendo ali, né, um poder muito grande agora nas mãos, eles estabelecem que o rei ele vai continuar sendo um símbolo de poder, ele vai continuar sendo uma figura de poder, porém, o rei ele não vai exercer, ele não vai ser uma figura de governo, tá? Quem vai governar é o parlamento. Então, o rei reina, ele continua sendo uma figura importante, uma figura de poder, mas não governa, tá? Uma frasezinha simples para resumir a relação de poder na Inglaterra. Atualmente funciona dessa maneira, né? Se tu pega ali a Elizabeth II, fofinha, bonitinha, mas ela não governa efetivamente. Existem alguns protocolos, existem algumas questões que a Elizabeth II faz e que são importantes, né, para a Inglaterra como símbolo de poder, mas em termos de governo, quem governa é o parlamento, o primeiro-ministro, né? Então, o rei reina, mas não governa, tá? Isso aqui é uma imposição para o Guilherme de Orange, que acaba assinando o documento. E aí tem uma outra questão. O absolutismo na Inglaterra, ele vai acabar muito mais cedo, tá? A gente tá falando, galera, de século XVII, então ele vai acabar muito mais cedo. Isso aqui tem duas implicações. A primeira, né? Não vai ter uma revolta, uma quebra do absolutismo como foi lá na França. A gente vai ver lá no final do século XVIII, né? Então a quebra vai ser bem menor. Vai ter ali a primeira revolução, que vai ser punk, mas depois na segunda os caras conseguem estabelecer uma estabilidade ali. Essa estabilidade vai fazer com que a Inglaterra tenha muito mais condições de estabelecer a revolução industrial lá no século XVIII do que a França ou de qualquer outro país vai ter. Por isso, olha só, galera, por isso que história é muito massa, né? Por isso que a gente pode dizer que a Inglaterra ela vai ter o pioneirismo na revolução industrial, não apenas pela questão tecnológica, também por isso, né? Mas também pela estabilidade política que ela vai conseguir ter a partir desse momento. E no século XVIII, quando a Europa está pegando fogo, a Inglaterra está lá de boa, né? Só fazendo seus produtinhos e vendendo para o mundo, né? Então, o pioneirismo inglês na Revolução Industrial tem também raízes aqui na Revolução Inglesa, beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado aí da aula, né? Qualquer dúvida aí, plantões, acessem os plantões para tirar as dúvidas, né? Para a gente falar mais sobre o assunto, beleza? E listinha no estudos para vocês treinarem. Eu vou botar ali as questões da UDESC, que já cai isso, só ver que cai, né? Então, só para vocês ficarem ligados, beleza? Valeu, galera. Até a próxima.